alegria muito grande sempre poder conhecer novas casas espíritas, novos companheiros, renovar as esperanças, fazer esse contato sempre fraternal e amigo que tanto nos estimula para a continuidade nas lutas redentoras. Houve uma proposta na articulação da Darcy, né, que foi a madrinha exatamente da nossa chegada por aqui, que nós pudéssemos abordar a temática do trabalhador espírita com base na figura de Paulo de Tarso, né, um grande modelo que nós identificamos, um modelo escolhido. E, em razão disso, nós vamos então abordar o tema que vai aparecer aqui como evangelizador, mas na verdade se aplica ao trabalhador de modo geral, né? O evangelizador é o trabalhador, então vai acontecer aqui o que nós podemos entender como uma aplicação, mas de algo que é bem geral, que é a aplicação de Paulo como modelo de evangelizador e de trabalhador cristão. Paulo Estevão, para quem não leu, e também nós vamos ter a oportunidade de identificar algumas grandes contribuições de Paulo a partir das suas cartas. Antes de mais nada, porém, vamos conversar um pouquinho sobre a figura de Paulo. Dentro do Evangelho, é uma figura que se sobressai. Na história do cristianismo, é de fato Paulo uma figura central. Sempre conversando com companheiros mais experientes, mais estudiosos, e a gente arrisca de vez em quando uma opinião, né? E todo mundo até agora tem concordado. Se não fosse Paulo, a gente não teria o cristianismo. Porque o cristianismo ficaria ali, fechado, na casa do caminho, né? Sob a influência judaizante, sob a coordenação de Tiago, provavelmente a coisa tivesse ficado ali naquela região. Então, a figura de Paulo ela se torna muito importante e às vezes ela se torna mais influente, por incrível que pareça, do que a própria figura de Jesus. Muitas pessoas, para fazerem seus argumentos, para estabelecerem suas interpretações, dizem assim, segundo Paulo, então parece que de repente Paulo ficou grande demais, né? Mas ele é grande mesmo, só não é, obviamente, maior que Jesus, né? Então, a gente, quando tiver qualquer dúvida, a gente vai para Jesus. E a gente, né, usa Paulo para nos ajudar a interpretar. Mas é lógico que Jesus terá sempre a primazia do argumento, do exemplo, da exortação. Mas Paulo, de fato, é uma figura fundamental dentro da história do cristianismo. E aí a gente vai rapidamente conversar sobre a figura dele. E antes de chegar neste momento aqui, nós vamos lembrar um pouco da sua própria vida e da situação específica que vai envolvê-lo com o cristianismo, com Jesus, de modo mais específico. Nós vamos encontrar as narrativas do livro Paulo Estevão, essa obra monumental do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Xavier, editado pela FEB, toda uma preocupação do autor em revelar não apenas os fatos históricos, mas em situar algumas características, alguns momentos, algumas experiências interiores do próprio apóstolo da genialidade. Não sei se alguém que já teve a oportunidade de ler, existe um livro maravilhoso do nosso Clóvis Tavares, né, chamado Amor e Sabedoria de Emmanuel. Neste livro tem uma mensagem que é um primor, por sinal uma mensagem que não foi muito divulgada. É uma mensagem que Emmanuel, numa reunião mais íntima, começa dizendo assim: lede as cartas de Paulo e meditai. Está lá no livro do nosso Clóvis Tavares. E nessa mensagem, ele fala do encontro dele, enquanto senador Públio Lentulus, com Paulo, em Roma, né? Então ele está, após um pouco tempo depois da desencarnação de Lívia, ele está muito pesaroso, quase que um acidente vai ocorrendo com aquelas vigas onde ele estava, e aí ele viu um grupo de cristãos e Paulo. Troca algumas palavras com Paulo, né? E ele coloca na mensagem: jamais esqueceria a Paulo. Jamais ele pôde esquecer as poucas palavras, mas principalmente a energia, vamos dizer assim, que emanava daquele homem, né? E nós sabemos pela história do próprio cristianismo que o nosso Emmanuel, Públio Lentulus,
e em outras experiências reencarnatórias, o vínculo com Paulo sempre esteve presente. Tanto é que quando esteve aqui no Brasil, na condição do padre Manuel da Nóbrega, ele esperou um pouquinho para criar exatamente o colégio de São Paulo, de Piratininga, no dia das chamadas comemorações de São Paulo, para poder, vamos dizer assim, definir de fato a sua vinculação afetiva ao apóstolo da gentilidade. Então nós vamos identificar em Paulo, antes porém em Saulo de Tarso, o doutor da lei, uma personalidade muito vigorosa, uma personalidade que de fato havia sido formada ao longo do tempo, tanto na sua própria família, como principalmente na escola rabínica, e sob a influência direta do grande rabino Gamaliel, para se tornar um doutor da lei. Então, ele recebeu toda uma preparação para, de fato, ser um representante da raça e da religião. Mas o que vai acontecer com esta figura é um encontro posterior com a figura de Estevão, Gesiel, que depois ele descobre tratar-se do irmão da sua noiva, Abigail. E todos que lemos o livro, lembramos. Ele insiste para que Abigail vá ver o julgamento de Estevão, que culminaria no apedrejamento, sem saber, na medida em que o seu irmão, Estevão, que era na verdade o outro nome de Gesiel, este o nome de origem do irmão de Abigail, em razão das tramas que ocorreram, tinha sido levado para as galés. Então não havia notícias acerca de Gesiel. É quando então Abigail, bem constrangida, não estava muito vinculada a esses fenômenos, a esses fatos, ela lá está presente, o apedrejamento já começa, já existe o apedrejamento, e ela então observa que é nada mais nada menos do que o seu próprio irmão Gesiel ali, como o grande orador e o primeiro mártir do cristianismo. Já se sabe perfeitamente que essa situação ela iria precipitar alguns desdobramentos. Abigail se tornaria cristã posteriormente, o noivado se acaba, é claro, em razão dessa situação, e Saulo se sente possuído de um ódio, de uma espécie de indignação diante dos seguidores de Jesus. E essa cena que está aí já é a cena de Jesus com Ananias, nos falando então de Paulo, no caso Saulo, como o trabalhador escolhido. A gente diz, a gente vai buscar o texto evangélico que vai corroborar essa afirmativa. Quais são os outros acontecimentos? Nós vamos então encontrar Saulo de posse das chamadas cartas do Sinédrio, desejoso, algum tempo depois, de perseguir os cristãos, e uma em especial. O especial é esse aqui, Ananias, que tinha sido um sapateiro da região de Jope, e fora responsável pela conversão de Abigail ao cristianismo, ao Cristo. Então, aquela raivinha se torna raivona, e aí a coisa começa a complicar. O que é interessante observar na obra Paulo e Estevão é o cuidado de Emmanuel em nos traçar mais ou menos a situação que se passava no interior de Saulo quando ele sai à procura de Ananias, em perseguição junto com 3 companheiros. Emmanuel cita no seu livro que Saulo carregava consigo uma espécie de crise existencial. Essa crise existencial tinha um nome bem bonito, O nome bem bonito era a expressão bem bonita era falta de paz. Ele estava naquele momento de refletir por que ele, Saulo, não tinha serenidade. Ele que viveu durante toda a sua vida voltado para o estudo, voltado para a lei, voltado para a formação na escola rabínica, porque que ele não tinha serenidade interior. Essa é a grande questão que Emmanuel nos apresenta da crise existencial. É Saulo, na demanda de Ananias, pesaroso, e refletindo, e lembrando que Estevão foi sereno na desencarnação. Quando ele esteve junto aos irmãos do caminho, visitando a casa do caminho, percebia em Pedro, em João, a mesma serenidade. Isso levantava na sua intimidade
uma indagação muito forte. Por que ele não tinha? E por que os outros tinham? É nesse momento que ocorre o que todos nós conhecemos como o grande encontro da estrada de Damasco. Ele ouve, primeiramente ele vê uma luz muito forte, cai, e aí ele ouve a voz que lhe indaga: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele percebe que está vivenciando uma experiência completamente diferente. Segundo os teólogos, os escritores, é uma das experiências místicas mais fortes que se tem notícia, E aí, naquela experiência mística, ele vai fazer a pergunta: quem és, Senhor? E a voz lhe responderia: eu sou Jesus, a quem persegues. Bem, nesse momento, nós não podemos imaginar, acho que nenhum de nós, dentro do nosso padrão evolutivo, tem a condição plena de examinar o que se passou na intimidade de Saulo de Tarso. É uma experiência, poderíamos dizer assim, atemporal, É uma experiência estranha, porque não deve ter ficado Jesus esperando por ele. Ele deve ter feito logo, em seguida, a pergunta que aparece no texto de Atos dos Apóstolos: Senhor, que queres que eu faça? É interessante perceber que a reação dele é uma reação talvez até inusitada para muitos diante do contexto, porque ele podia ter perguntado: Jesus, és tu? És tu mesmo? Será que não é algum sortilégio? Será que não é alguma coisa estranha? Podia ter duvidado, não duvidou. Ele podia ter colocado para Jesus assim: Vixe Maria, se fosse nordestino, né? Vixe Maria, agora estou ruim, porque eu perseguindo os cristãos, aparece o chefão, vixe, agora eu estou numa situação complicada. Ou então ele podia ter dito assim: Senhor, desculpa, eu não sabia realmente quem o Senhor era. Podia ter começado a choramingar, né? Eu estava equivocado. Então ele podia inventar uma história, dizer assim: olha, eu fiz, mas eu fiz obedecendo ordens do Sinédrio. Enfim, ele podia ter tido qualquer uma reação, e nós diríamos seriam as reações mais comuns, inclusive provavelmente conosco, né? Nós teríamos talvez algumas dessas reações. A reação dele é completamente diferente. Ele faz a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? No popular, nem choramingou, nem correu da raia, nem jogou para ninguém a culpa, assumiu tudo, e é como se dissesse então para ele, a partir daquele momento, a partir daquele encontro, quais seriam as ações que ele deveria realizar. E nós conhecemos o restante do diálogo. Jesus manda que ele buscasse a Damasco, e lá seria dito o que ele deveria fazer. Naquela época, Jesus já tinha GPS, já tinha Google Maps, e deu para ele o endereço da hospedaria onde ele deveria ficar. Bem, o que vai ocorrer é que os três que estavam com ele, 2 voltam para fazer a fofoca, 2 voltaram para Jerusalém para acabar, obviamente, com Saulo, e um, por piedade, enfim, porque fora contratado, foi levá-lo na tal hospedaria, e depois também voltou para provavelmente continuar mais ainda, a fofoca. Muito bem. E vai ocorrer aí naquele momento um dos processos terapêuticos mais curiosos. Porque se o impacto do encontro com Jesus fez com que Paulo ficasse surpreso, cego momentaneamente, ele foi conduzido e a partir daí ele passa 3 dias em escuridão. 3 dias. Eu gosto muito de fazer exercícios imaginativos. Eu imagino o que foi que Paulo fez. Primeiro, não podia fazer nada. Cego, surtado. Eu acho que surtou, Ficou impactado, pelo menos. E aí, 3 dias de quê? Entendemos que foram 3 dias de terapia, mergulho interior. O camarada era rico, doutor da lei, noivo, tinha tudo nas mãos. De repente não tem mais nada. Não tem mais nada. Senhor, o que queres que eu faça? Ele abdicou de tudo. E o Senhor ainda disse para ele: vai, e lá em Damasco te será dito o que deverás fazer. Ou seja, aguarde, meu filho. Vá primeiro passar uns 3 dias aí de repouso, E nesse repouso vai fazer uma avaliação. Eu só entendo esse processo dos 3 dias de Paulo cego na estalagem como um processo terapêutico de mergulho no autoconhecimento. O que ele não deve ter avaliado. Minha nossa Senhora.
o que ele não deve ter questionado em seu próprio processo formativo, como é que o Messias, que ele esperava, que todos esperavam, como foi que ele não reconheceu o Messias? E não só não reconheceu, como saiu perseguindo aqueles que eram seguidores do carpinteiro. E ele deve ter então passado, né, aqueles momentos de reflexões, de avaliações, de amarguras profundas. Mas o processo terapêutico rápido, intensivo de Saulo não foi apenas aí. Aí ele vai entrar a nossa figura. Jesus vai até Ananias, que era o sapateiro de Jope, e vai então dizer a Ananias que ele deveria ir lá naquela tal estalagem para ajudar Paulo. E aí Ananias, que parece que tinha certa intimidade com o Senhor, disse assim: mas Senhor, tu vai me mandar, se fosse entre nós, assim, vai me mandar para a boca do lobo, vai me mandar lá para junto do inimigo, Senhor. E o Senhor disse: vai, meu filho, vai sim. E Jesus dizendo, né, então Ananias tinha que ir mesmo. E aí nós vamos encontrar em Atos 9:15 essa afirmativa na qual nos baseamos para a definição de um texto, de também palestras, seminários em torno de Paulo, modelo de trabalhador e modelo de evangelizador. O que é que Jesus vai dizer a Ananias? Este homem é para mim o vaso escolhido. Então, Jesus disse assim: chama ele aí que eu vou pegar um camarada para trabalhar para mim. Não, não precisa não. Jesus usou a expressão vaso escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Então, Saulo não é apenas o apóstolo dos gentios, ele também foi, vamos dizer assim, designado por Jesus para levar a mensagem aos próprios filhos de Israel. Por isso, em relação à sua famosa carta dos Hebreus, é um velhinho judeu que pede a Paulo, está em Paulo e Estevão, que ele não esquecesse os seus irmãos de raça. E Paulo então dirá: eu escreverei para os meus irmãos. E realmente ele passa entre 2 e 3 meses ao final da tarde escrevendo do próprio punho. Inclusive, essa carta, a carta aos Hebreus, é uma carta contestada de modo geral pelos teólogos, e que não teria sido Paulo que escreveu, porque ela é diferente. Mas Emmanuel diz: é diferente porque foi que ele escreveu solitariamente, né? Ele mesmo escreveu do próprio punho e entrega então para as cópias que já naquela época se faziam. Então o que vai ocorrer? Nós temos este homem, um vaso escolhido. Olha, vamos fazer os paralelos entre a escolha, né, de Jesus em relação a Saulo, mais adiante Paulo, e o que é que ele vai ter que fazer para se tornar o que ele se tornou. Como é que é esse processo? Então nós começamos com aquilo que vamos chamar de formação inicial. Qualquer trabalhador da seara espírita não pode chegar e dizer assim: eu quero logo imediatamente fazer um trabalho. Não existe isso. Imagine chegar alguém na casa espírita e de repente já está alçado a condição de um ceareiro, alguém que vai se responsabilizar pelo trabalho. Não, ele tem que passar por algumas etapas, ele tem que ter alguma formação. Isso me faz lembrar uma situação que é narrada pelo nosso Divaldo Franco. De certa feita, um companheiro militar, né, um homem militar, ele chegou na sua no novo local de trabalho e para se apresentar ao comandante, foi lá, e quando ele chegou ele viu um livro espírita na mesa do comandante. Então, para poder fazer aquele jogo, né, ele então disse assim ao comandante: o senhor espírita? Perguntou o comandante. Sim, eu também. Aí o comandante disse: você é espírita? Sou. Pois é, então hoje você vai me socorrer, porque hoje eu tenho uma tarefa lá na casa espírita, eu não vou poder ir, porque eu tenho uma atividade aqui no quartel, então você vai me substituir. Dê o endereço, procura o irmão fulano de tal, e você vai, porque o senhor vai me ajudar. Se agora eu estou numa situação, Aí pegou o endereço e foi lá. E quando chegou lá, era a reunião de desobsessão. Ele então se apresentou e o dirigente, né, muito feliz: ai, que bom, então o comandante não veio, mas andou, então eu quero que o senhor realmente nos ajude. Sim, mas como eu não conheço o trabalho daqui, então o senhor comece e depois eu vou ajudando. Falando, será que é carioca?
vai ter sido nordestino, que se vira em qualquer coisa. Aí, muito bem, então começou a reunião, estudo, aquela parte toda, depois da primeira manifestação mediúnica, aí o dialogador, né, no segundo espírito, então o dirigente olhou para ele, fez aquele sinal, né, para ele começar. Então, aí ele agora olhou e disse assim para o espírito comunicante: meu irmão, você conhece Jesus? O espírito respondeu: nem eu e nem você, mentiroso. Menino, né? Então, o cidadão queria se dar bem, se deu mal. Então, o que ocorre? Nós não podemos imaginar que a tarefa espírita, por ser uma tarefa voluntária, por ser uma tarefa espontânea de amorosidade, de prestação de serviço, né, espiritual, que a gente pode fazer a toque de caixa. Não, tem que haver um processo de preparação. Então, eu os convido a lembrar que eles fizeram Paulo Estevam, como foi o processo de Paulo. Então, começou com a terapia intensiva dos 3 dias na estalagem. Para que a bendita da terapia fizesse o efeito que Jesus queria, Jesus mandou Ananias. Ou seja, ele saiu para prender Ananias. E quem foi exatamente ajudado foi Ananias. Então Ananias chegou: irmão Paulo, imagina a cena, meu Deus. Ele imagina a vergonha de Saulo. Gente, cego. Eu acho que ele não ficou só cego dos olhos, não. Deve ter ficado cego totalmente, todo. Porque já imaginou, você sabe perseguir o camarada que vem lhe ajudar? A paulada foi muito segura nesse processo terapêutico. É quando então Ananias vai fazer tudo aquilo, aquela situação bonita, era exatamente verdugo e vítima juntos, aquela coisa toda, né? E Saulo começa a mostrar aspectos da personalidade de muitos de nós. Ele já queria pregar em Damasco. Gente, usando a nossa expressão nordestina, meu irmão, vexado todo, apressadinho. E aí Ananias diz: calma, porque olha a expressão de Jesus, é um vaso. Mas naquele caso era um vaso sem nada, só um vaso, né? Então era necessário o quê? Para encher o vaso. É necessário para encher o vaso. É quando ele começa, prestemos atenção, isso para nós, para todos nós que trabalhamos no movimento espírita, é um exemplo a ser seguido. Então, é Ananias, um sapateiro, que vai dar as primeiras orientações a Saulo, doutor da lei. Por quê? Porque Ananias tem o lastro, tem a experiência. Então, o trabalhador espírita, principalmente aquele que chega numa casa, ele tem que olhar a cultura da casa, as lideranças da casa, as orientações da casa, para poder se situar. Então, o que é que Saulo faz? Recebe do nosso prezado Ananias as orientações iniciais. Posteriormente, ele procuraria o próprio Gamaliel, procuraria mais adiante Pedro, né, e os discípulos de Jesus, e vai recebendo então algumas orientações, influências, para que ele pudesse desenvolver o seu grande processo de formação. A sua formação inicial, ela se dá em alguns momentos específicos também. Vamos localizar 2 experiências específicas dentre as diversas que Paulo vivencia. Primeiramente, os 3 anos no deserto de Dan. Não é moleza não. A primeira cacetada, Ananias. A segunda cacetada é dupla. É formada pelo casal Prisca, ou Priscila e Áquila. Ele passa 3 anos convivendo, porque ele voltaria a adotar um padrão que é típico da educação hebraica, que é um desenvolvimento de uma habilidade, e ele então tecelão, ele tece aqueles panos que iam se converter em tendas, e ele então passa 3 anos juntamente com Áquila e Prisca no deserto de Dan. É apenas faltando 1 ano que um dia ele toma coragem e ele então ali coloca para o casal que era ele, porque eles não sabiam se tratar do próprio perseguidor, eles tinham fugido dele e no popular estavam junto com ele. Agora diferente, agora mostrando não apenas as mudanças físicas pelo sol, pela luta, mas as mudanças das disciplinas
doutrinas morais, as meditações constantes, todo dia, junto àquele casal extraordinário. Bem, o outro processo que é muito forte é o processo quando ele sai do deserto e vai demandando a Jerusalém e recebe a orientação dos discípulos de Jesus para ir até Tauro, até Tarso, a fim de que lá pudesse se assenhorear, vamos dizer assim, da repercussão que houvera tido a sua conversão. Ele vai e é a experiência mais difícil. E entendemos que para muitos de nós, trabalhadores espíritas, também nós podemos estar passando, ou já passamos, essa situação. Foi o encontro dele com a família, em especial dele com o pai. A mãe já havia morrido, a irmã está namorando longe, e ele vai ter uma conversa com o velho Isaac. Segundo o Espírito Emmanuel, a conversa não foi fácil, porque ele tinha um amor profundo pelo pai. E quando o pai o recebe, imagine, chegando depois de 3 anos, né? Ele chega todo diferente, tão diferente que nem os serviçais da casa reconheceram pela nova feição física. O pai olha para ele, ele adentra a residência rica, e aí então o pai faz a pergunta que dilacera de imediato o coração. Então, apareceste? Não enlouqueceste? O que foi aquilo? Então, na estrada de Damasco, que palhaçada no popular foi aquela? Essa é a primeira indagação do seu pai. E aí há um diálogo imperdível de pai e filho, quando o pai mostra para ele as consequências que houvera tido, né, naquele momento da chamada adesão dele ao carpinteiro, a seita do carpinteiro, conforme Isaac vai me dizer, e lança-lhe na cara logo de imediato a necessidade de que ele pudesse restaurar aquela situação, recompor, e para isso era necessário que ele escolhesse Jesus ou a família. É quando Paulo vai usar a expressão, mas papai, ele disse, não precisa mais de nada, já usou mais, então você já escolheu, e põe o filho para fora de casa, abandonando completamente. É um momento de maior dor, porque muitas vezes nós nos convertemos à doutrina espírita, ao espiritismo, e estamos solitários em nossa família. Alguns aqui presentes, provavelmente, são espíritas únicos na família, né? E muitas vezes nós enfrentamos essa dificuldade de estarmos o quê? De estarmos seguindo algo que o contexto familiar não segue. E quando não, às vezes encontramos opositores sistemáticos das nossas opções, das nossas convicções no interior do próprio lar. Nesse momento, o que é que vai ocorrer? Saulo, ele sairá da casa aos prantos. Por sinal, se alguém aqui é chorão, não se preocupe, alguma coisa em comum você tem com Paulo, tá? Que é ser chorão. Eu tenho com Paulo uma grande identidade, eu sou muito parecida com ele, porque ele disse que tinha os joelhos desconjuntados e as mãos cansadas. Eu tenho um joelho esquerdo completamente desconjuntado. Então, alguma coisa de Paulo eu tenho, né? O joelho. Muito bem. Então, ele sai como perdido, chorando, e naquele momento o serviçal lhe chama um saco de moedas. E aí ele percebe que a situação é o seguinte: Isaac, sob o ponto de vista da raça, da cultura e da religião, não poderia concordar com ele. Mas sob o ponto de vista da relação pai-filho, não queria que ele passasse necessidade, na medida que no diálogo ele coloca para o pai que estava doente, que estava frágil, então ele recebe aquele dinheiro. Quando ele vê aquele dinheiro, a primeira vontade dele foi de rebolar de volta. Imagina, né? Ele percebeu que o homem velho, olha, depois da terapia de 3 dias intensiva, depois de 3 anos no deserto de Dan, a vontade foi de rebolar o dinheiro, dizendo, não preciso, não, tome. Ele então lembrou, estou em processo de formação. Era o momento mais doloroso. Aceita, agradece, sai para o Monte Tauro. Ele chora para se acabar no Monte Tauro, era o fim de tarde. Ele vai dizer em uma de suas cartas, o homem existe, não sei se no corpo, se fora dele, que teve uma experiência que foi elevado aos céus e ouviu palavras inefáveis que não é dada ao homem revelar, mas o Espírito Emmanuel revelou. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele tem uma experiência de desdobramento, enfim, alguma coisa que vai lhe provocar um encontro com Abigail e Estevão, esses espíritos que se aproximam dele.
Quando ele vê pela primeira vez, então, os dois espíritos, imediatamente a vergonha, Estevão lhe diz logo que ele não ficasse admoestado, não havia ninguém isento de erros, e percebeu que o que ele queria mesmo era um bate-papo, né, transcendental com Abigail. Provavelmente, aí já sou eu, viu? Não é mandando, não. Provavelmente ele olhou para o espírito de Abigail e deve ter pensado assim: não era para estar casado com essa mulher cheia de filhos? A gente vivendo numa boa, em Jerusalém, quem sabe? Não é que Abigail leu o pensamento dele e disse para ele que eles estariam sempre juntos. E os filhos que ele queria ter com ela, eles já tinham, eram os filhos do Calvário. Se a gente fosse contar hoje, 6 bilhões, 300 milhões, ou seja, todos nós que carregamos conosco as nossas dificuldades e as nossas dores. Mas aí ela dá para ele a primeira lição que também precisamos entender no movimento espírita, quando nós começarmos a nossa atividade. Porque quando ele vê a Abigail, ele chora, ela começa lá dizendo assim: chora, mas nem começou ainda. É boa assim, né? Ela dura mesmo, choras. Então quem de nós não enfrenta problemas, testemunhos, dificuldades dentro da própria instituição? Porque o Espírito Albino Teixeira diz que na casa espírita nós encontramos afetos e desafetos, amigos e inimigos. Muita gente diz assim: não, é para ser perfeito o grupo espírita. Perfeito é o de nosso Senhor Jesus Cristo, do lado de lá. Do lado de cá é todo perfeito. Então não existe grupo perfeito, né? Nós temos dificuldades, porque nós somos seres humanos. Então ele olha para Abigail e depois que ela dá uma série de orientações e vai se afastando, ele faz perguntas a ela, e essas respostas dela vão compor o que durante muito tempo até hoje se concebe como um programa de Abigail, 4 palavrinhas. Ele vai querer saber, aliás, dela, o que é que a alma popular dele, sedenta, poderia fazer para de fato compreender os desígnios de Jesus. E ela responderia: ama. Ele então pergunta: mas como é que a gente vai viver esse amor? E ela diz para ele: trabalha. Mas como trabalhar? E muitas vezes lado a lado nas dificuldades que nós temos, porque o trabalho é algo coletivo, é algo que se dá em equipe, é algo que se dá no conjunto. Ela diz: espera. E o que fazer diante da indiferença dos homens? E ela responde: perdoa. Então essas 4 palavrinhas ficaram conhecidas como um programa de Abigail. Ama, trabalha, espera e perdoa. Agora, quem quiser e tiver curiosidade, aqui não vai dar, mas existe um programa de Paulo também. Esse programa de Paulo está no livro Ressurreição e Vida, da autoria espiritual de Leon Tolstói, pela mediunidade da nossa querida Ivone A. Pereira. E está no primeiro capítulo, que é sobre Zaqueu. Então ali nós vamos encontrar o programa de Paulo, porque Zaqueu se encontrará com Paulo e ele dará a Zaqueu não apenas a oportunidade de desabafar, mas apresentará a Zaqueu uma proposta de trabalho. Então quem tiver curiosidade e quem não tiver coragem de ler o capítulo todo, nós escrevemos um artigo exatamente, né? Zaqueu para Agora em Paulo. Está no Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná. É só procurar e acha lá o artigo Zaqueu e o programa de Paulo. Ele vai passar na região de Tarso mais 3 anos. Significa o quê? Que o nosso prezado Saulo se tornará um aprendiz para começar a trabalhar nas hostes do cristianismo, todo de 6 anos e meio a 7 anos, e isso levando em consideração assim, as viagens, que eram muito longas e penosas. Nós conversamos com o nosso Haroldo para saber se ele confirmava essa periodicidade. Ele confirma. Então, entre 6 e 7 anos, 6 anos e meio, 7 anos, é o tempo dessa chamada formação inicial, até Paulo se dirigir à igreja de Antioquia, e lá ele começar de fato a primeira tarefa, as primeiras tarefas que Emmanuel apresenta no seu texto como os primeiros labores. Bem, qual é o primeiro labor de Paulo no movimento cristão? Quem faz aqui diálogo fraterno? Alguém faz? Alguém é responsável pelo diálogo fraterno? Pois se alguém está seguindo Paulo, porque foi a primeira tarefa.
Ele não conseguia fazer palestra. Ele começa dialogando nos bancos toscos com aqueles que chegavam com seus sofrimentos, com as suas dores, para ouvirem a mensagem cristã. Então Paulo começa pelo diálogo fraterno, para depois então desenvolver as célebres atividades que o imortalizariam e o tornariam de fato um grande divulgador do pensamento de Jesus, não apenas para os filhos de Israel, mas para os reis e para as nações, conforme Jesus houvera dito. Então observemos que até o início da tarefa são quase 7 anos de preparação. E depois que a tarefa começa, nós chamaríamos então de formação em serviço. Porque a formação em serviço de Paulo, nos encontros, nas tertúlias, nas diversas viagens que ele realiza, no processo de formação que ele estabelece das chamadas novas igrejas, das igrejas ou assembleias. Então, em tudo, nós vamos encontrar a formação continuada que Paulo levará adiante no seu labor. Mas o que vai nos chamar bastante a atenção em relação à figura do nosso salmo é aquela preocupação, não apenas de ser um trabalhador do Cristo, mas de cada vez mais se melhorar para servir melhor ao Cristo. Qual é a grande finalidade do trabalhador espírita, se não essa também? É também procurar o quê? Se formar, é também procurar cada vez mais se tornar um trabalhador que o Senhor possa dizer assim: meu filho, vai lá, faz isso, faz aquilo, né? E aí a gente vai. E o que nós vamos encontrar então nessa figura do nosso Paulo, que nos chama a atenção? 2 coisas importantíssimas. Primeiro, é a ampliação das próprias possibilidades. Então, qualquer um de nós que começou a desenvolver um trabalho, por exemplo, aquele que está trabalhando na área da família, aquele outro que está trabalhando na área mediúnica, aquele outro que está trabalhando no estudo sistematizado, o outro que é dirigente, o outro que trabalha na assistência e promoção social, o outro que atua no atendimento espiritual, a gente chega meio como que tateando, né? meio assim, sem saber exatamente o que é, como é que é, mas não sabe o que? A ampliação das possibilidades, através de quê? Da leitura, dos processos de formação, dos encontros de formação que os órgãos de unificação e que as próprias casas espíritas realizam. Então a gente vai procurando o quê? Procurando se aperfeiçoar naquilo que a gente faz. Essa é uma grande característica de Paulo. Ele vai ampliando. Então chega uma hora que ele está tão preocupado com as igrejas que ele criou, que ele vai entrar também na interrogação muito grande: meu Jesus, meu Senhor, o que é que eu faço? Porque é reclamação de um lado, é pedido de socorro do outro, é um problema na outra igreja, e eu não consigo atender a isso tudo. É quando então ele chora novamente, copiosamente, e o Senhor vai lhe dar a intuição de dizendo: escreverás cartas aos irmãos. Hoje, obviamente, o Senhor diria: meu filho, usa a internet, meu filho, vá para o Face, vá para o Zap, né? Meu filho, não esqueça dos e-mails, vá, né? Use tudo aquilo que a internet lhe proporciona. Mas naquela época Jesus intui a ele: vá, meu filho, escreva as cartas, porque o que vale não é tanto a presença do trabalhador, mas a mensagem e a vivência desse trabalhador. Então ele vai escrever as primorosas cartas, que ele inclusive não escreve solitariamente. Em sua grande maioria, provavelmente a exceção da Epístola aos Hebreus, ele escreve sempre com a participação de outros companheiros. Porque o segundo ponto que nos chama a atenção em sua formação continuada é exatamente o que? O trabalho em equipe. Paulo não trabalha solitariamente. Na hora da dor, ele geralmente estava só, né? Então, açoite, pedrada, essas coisas, né? Fizeram parte do seu currículo. Ele estava só, muitas vezes. Ele puxava para ele a situação, né? Tanto é que em um belo momento, já na primeira viagem, estão ele, Barnabé e Marcos novinho, aquele que seria o evangelista, adolescente, também na faixa de 12, 14 anos de idade. E quando Marcos vê que a coisa era desse nível, ou seja, era prisão, era apedrejamento, era açoite, ele começa a chorar de lado, né? E aí: eu quero ir embora, e é um diálogo belíssimo do Paulo com Barnabé. Paulo diz a Barnabé, que era o tio de João Marcos:
manda ele de volta no popular. Manda porque ele não está preparado. Quando ele estiver preparado, ele voltará. Porque nós não estamos numa aventura. Estamos nos testemunhos, né? E ele vai dar então todo o testemunho, toda a prova dessa sua assertiva a Barnabé. Mas ele trabalhará em equipe, ele formará equipes de trabalho. Nós vamos ver sempre Paulo o quê? Com Silas, com Tito, não sei quem. Então ele viaja sempre em grupo e ele vai muito mais formando a nova geração. Timóteo ele conhece com 12, 13 anos. Timóteo livra, né, de um processo de apedrejamento. Mais adiante ele terá 2 outros jovens que ele terá muito carinho pela formação deles, Tito e Silas, que então se tornarão expositores, né, se tornarão pregadores do Evangelho. E ele sempre preocupado para que eles não tivessem somente a palavra, mas que a palavra tivesse o referendo de quê? Da vivência, do testemunho, né? Da conduta. Então esse aspecto nos chama a atenção. Nós estamos em processo de formação. Enquanto trabalhadores, a nossa formação continuada. Devemos de fato procurar sempre ampliar as nossas possibilidades, pelas leituras, pelas formações, pelos diálogos, pela atividade, mas nunca isoladamente. Sempre procurando o quê? Entender que a obra da qual estamos engajados é uma obra coletiva, é uma obra de equipe, fortalecendo cada vez mais o nosso grupo então de trabalho. Mas aí nós chegamos a algumas características que são características bem próprias de Paulo enquanto um trabalhador, e nós vamos situar essas características, ok? Então nós vamos identificá-las primeiramente e depois vamos buscar a referência nos textos paulinos sobre essas próprias características. Então a primeira característica que nós situamos é o reconhecimento da necessidade de autoevangelização como condição básica ao exercício da tarefa de evangelizar os irmãos ou da própria tarefa de trabalhar junto àqueles que demandam a instituição. Então não podemos imaginar que nós ingressemos no movimento espírita, ingressemos na casa espírita, nos tornemos espíritas, depois nos tornemos trabalhadores espíritas e nós vamos então pregar espiritismo, ensinar espiritismo para os outros. Não existe isso. Então a nossa primeira grande tarefa diz respeito a nós mesmos. No nosso processo de diálogo é evangelização. Concordam? Sim ou não? Sim, muito bem. Então, o que é que Paulo nos diz na epístola, a segunda epístola aos Coríntios? Ele vai escrever: sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, na casa espírita, esta casa espírita, que agradecemos a Jesus a oportunidade de conhecê-la. Logo na entrada, acreditamos nos dias de atividade, vocês têm o chamado trabalho da recepção. É isso? Tudo bem. Do recepcionista, passando por todo e qualquer trabalhador, todos somos cartas do Cristo. Não adianta o expositor fazer um bom trabalho e de repente o indivíduo é mal recebido ou recebido com indiferença, por exemplo, na recepção. Não adianta ser bem recebido na recepção e de repente no diálogo fraterno, no atendimento fraterno através do diálogo, não ser bem tratada, a tarefa não ser bem conduzida. Enfim, nós não podemos de forma alguma descartar a nossa condição de carta viva do Cristo. Cada um de nós que está aqui é uma carta de Jesus para aqueles que chegam nesta casa, para aqueles de outras casas, não apenas esta, no Belo Luís, mas outras casas que estão aqui representadas, mas em toda e qualquer localidade. Quando alguém sabe que nós somos espíritas, imediatamente nós começamos a ter uma responsabilidade. Tem um amigo nosso muito curioso lá em Natal que diz assim: olha, a depender da entonação da voz, a gente sabe quando é que a pessoa está falando bem ou mal dos espíritas. Então ele diz assim: quando a pessoa descobre que você é espírita, diz assim: você é espírita? Então é assim, espírita, cuidado com o sotaque, né? E aí, quando a pessoa tem admiração porque você é alguém que está no esforço da prática do bem, essa pessoa diz assim: fulano é espírita. Mudou? Mudou. E a terceira entonação é quando descobre que a pessoa é espírita, mas não. Aí diz assim: espírita? Meu Deus do céu! Então,
A gente tem que apurar o ouvido. Quando alguém disser para nós que nós somos espíritas, vamos ouvir, né? Como é que é a entonação que a pessoa vai dar, né? Então, a gente vai descobrir qual é a leitura que a pessoa tem em relação a nós, né? A gente tem que ter cuidado com isso aí. Então, nós somos as cartas vivas do Cristo, né? Não tem como. Então, quando alguém sabe que nós somos espíritas, então, eu sempre deixo a minha neta no colégio, perto do colégio dela tem uma lojinha de salgado, né? E às vezes eu vou num corre-corre tão grande que eu às vezes almoço lá, não dá nem tempo de almoçar. Ou então a neta diz assim: vovó, eu quero empada e brigadeiro. Então, vovozinha, você sabe que a sinônimo de avó é abestalhamento, né? Tem grau acentuado, né? Então, vovozinha para e vai comprar a empadinha que ela gosta e o brigadeiro. Então, opa, brigadeiro e empadinha. Muito bem. E a moça sabe que eu sou espírita, porque a minha filha estudou no colégio próximo e tudo mais. E eu notei que ela estava um dia zangada lá, chateada com a patroa. Eu disse: criatura de Deus, o que é que você tem hoje? Eu falei: mulher, tenha paciência do Senhor, né? Vamos em frente. Bem, eu fiz ela disse: a senhora é espírita, né? Eu sou. Passou, então, respondi. Aí depois ela disse assim para mim: eu preciso falar com a senhora. A senhora é espírita? Eu sou. Eu preciso falar com a senhora, porque eu não aguento mais estar aqui no lugar do trabalho dela, né? Mas aconteceu que foi férias da neta. Quando eu voltei, procurei saber dela. Ela deve ter se irritado por lá, não sei que deram férias a ela, né? E ela está voltando agora, dia 1º, e eu tenho que estar lá, porque ela provavelmente, aquela conversa, e a outra também já estava aborrecida, eu também tive que conversar com a outra. Eu hoje estou, dona Sandra, irritada. Mulher, não perca seu dia. Então, onde quer que a gente esteja, a gente é chamado a quê? A opinar. Não é isso? A o quê? Então, é preciso que a gente tenha espírita como sobrenome. Outra historinha. O cidadão era tão espírita, mas tão espírita mesmo, que ele onde ia se apresentar, fulano e tal, espírita. Então, José Ferreira, espírita. Imagina, né? E aí ele chegou para morar numa cidade. E aí, em pouco tempo, todo mundo já gostava muito dele. Todo mundo não, grande parte das pessoas, porque ele fazia, né, muita atividade, era uma pessoa muito bondosa, muito generosa, intercedia muito. E um belo dia, eis que ele morava próximo à delegacia, foi preso lá um ladrão de galinha, como a gente diz, né? E aí, ó, mãe, tome, né? E aí ele foi lá, seu delegado, o senhor está, delegado novo da cidade, o senhor está batendo muito no cidadão. A delegada disse: está se sentindo incomodado? Eu disse: claro, pois então fique preso também. Aí prendeu ele. Aí quando prendeu ele, um soldado disse assim: delegado, o senhor não vai se dar bem com essa prisão, não. Por quê? Porque, sabe quem é esse fulano? Ele disse: fulano de tal, espírita. E o que é que tem? O senhor vai ver. Deixa espalhar na cidade. Dito e feito. Quando espalhar na cidade que o delegado arbitrariamente tinha prendido o fulano de tal, espírita, que foi defender o ladrão de galinha das pancadas, a comunidade, boa parte da comunidade foi para frente da delegacia pedindo o quê? Pedindo a libertação. E o soldado: está vendo, doutor? Eu não disse ao senhor, o senhor foi mexer com fulano de tal, espírita. Então, o que acontece? Espírita é o sobrenome daquele que procura vivenciar. Então, esse é um grande desafio que todos nós, obviamente, temos, né? E que, obviamente, nem sempre nós conseguimos vivenciar tudo que nós desejamos. Mas é aquilo que o Kardec nos diz, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço. Então, pelo menos o esforço deve estar presente em nós. O outro ponto da característica do evangelizador e do trabalhador: conscientização quanto à importância da tarefa, compreendendo o seu papel de colaborador mínimo na obra de cristianização. Então, se nós estamos num conjunto de trabalhos, de tarefas da instituição, é preciso saber que toda tarefa é importante. Existe um cartaz muito bonitinho, ele é cartaz, ele também é um pequeno prospecto, é um pequeno marcador de texto das Paulinas. Eu acho lindo, sempre achei lindo, que diz assim: nada daquilo que é feito por amor é pequeno. Alguém conhece? Linda essa expressão, nada daquilo que é feito por amor é pequeno. Então qualquer tarefa na casa espírita é tarefa importante. Não é só ser o dirigente, o expositor, como dizíamos ainda há pouco.
companheiro que está na recepção, o irmão que ajuda, né, na fila do passe, o outro que está lá na biblioteca, o outro que já está precisando de alguma coisa, a lâmpada queimou. Eu costumo dizer que eu fiquei muito no movimento espírita, em grande parte eu devo a minha primeira atividade na casa espírita, foi lavar o auditório da Federação Espírita Pernambucana, ilustrar 750 cadeiras. Nossa. Foi bom demais. Eu e mais 3, divide 750 por 4, deu quase 200 cadeiras. Então eu acho que de tanto lustrar as cadeiras, eu gostei. Eu não posso ver uma vassoura até hoje na casa espírita, e não é para voar, não consegui ainda essa proeza, né? Não posso ver um pincel, adoro pintar, né? Pintar a parede, me chamo, eu estou dentro, certo? Estou dentro. Gosto, porque a gente tem que aprender a ter gosto, zelo, carinho, né? Então nada daquilo que é o quê? Feito com amor é pequeno. Então a gente tem que identificar a importância da tarefa, por mais simples que a tarefa possa ser. Imaginemos uma casa como esta aqui, de repente chega todo mundo para a reunião e ninguém abriu a porta. Aquele que abriu a porta teve um problema, não tem outra chave. Basta você identificar a importância de uma pessoa, é chave que não chegou na hora, né? Então você vai descobrir a importância dessas tarefas. E aí nós mostramos Paulo dizendo aquilo que foi a tarefa que Jesus deu a ele. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação. Porque ele recebeu de fato a grande tarefa. Nada faças, recomendava a ele, por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Se eu não sou um dirigente da casa espírita, sou um trabalhador, que bom. Se eu não sou um palestrante, sou um exortista, muito bom. Se eu não sou um exortista, faço a prece, muito bem. Se nem a prece eu faço, ora sentadinho, não tem problema nenhum. Então, nós não podemos buscar, como Paulo colocava, vangloriar. Não, nós não estamos no movimento espírita para sermos estrelas. Lembro-me, e acho que acabou a... Lembro então do que o Frei Beto disse numa entrevista acerca de Chico Xavier. Ele vai dizer o seguinte, que Chico Xavier teve uma postura de cristão. Nunca ele procurou se mostrar, se apresentar como guru, como estrela, nunca. Sempre procurando manter uma atitude, né, de humildade diante, né, da sua, vamos dizer assim, da procura que as pessoas faziam em relação a ele. Então, o nosso prezado Frei Beto vai afirmar nessa entrevista que ele dá em 98, se não me engano. Então, olha, que os católicos, ele se refere aos católicos, antes de se preocuparem com os mortos que escreviam pelas mãos de Chico, deveriam seguir o seu exemplo de amor, de fidelidade a Jesus. Então, olha aí a importância realmente do trabalho, a importância da criatura que busca essa vivência. Então, identificar que a sua tarefa, ela é simples, mas ela é o quê? Ela é fundamental, né? Ela é importante. E é por isso que Paulo, então, nos recomenda cuidado com a vanglória, com a contenda, né? Sempre procurando o quê? Saber em que ponto nós podemos colaborar na instituição, em que momento, em que atividade nós podemos então servir. E aí, obviamente, com Paulo a dedicação foi até sacrificial, né? Ele de fato dedicou toda a sua vida. Por isso, a pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E de fato, quando o Senhor disse a Ananias que ele ia ver quanto ele teria que sofrer por amor ao seu nome, não foi roubando praga, mas é verdade. Então, de fato, ele teve que testemunhar, e inclusive em uma de suas cartas tem uma espécie de currículo que ele faz. Então ele fala dos açoites, das prisões, dos apedrejamentos, dos naufrágios, mostrando esse seu currículo por amor a Jesus, relacionando as diversas dificuldades que ele passou. Nós temos então outra característica importante do trabalhador, do ceareiro, cristão, espírita: persistência, perseverança, longevidade na tarefa, desempenhando-a com bom ânimo diante das dificuldades enfrentadas. Quando às vezes a gente chega, eu que já tenho uma certa estrada no tempo, no movimento espírita, né? Vim de evangelização infantil, juvenil, comecei a trabalhar, então eu ando igual a porta da chuva. Então eu ando, né? E quando eu chego num lugar, depois que eu andei, eu chego e eu estou perguntando por quê? Por aqueles que eu vi quando eu passei, não é verdade? Não faço mais isso.
lá no centro, que era casada, ela tinha um sobrenome muito estranho. Uma vez eu encontrei com ela, muitos anos depois, ela tinha me hospedado num evento, coisa e tal. Eu falei assim, fulana, e disse o sobrenome. Ela olhou para mim e disse, ex. Então hoje a gente faz assim, olá, tudo bem, menino, que alegria retornar, mas que bom vê-la de volta. E a gente faz a pergunta da generalidade, e a família? Não pergunto mais nada, né? Pergunta pelos filhos, porque não deu para descartar os meninos ainda, né? Mas nem pela mulher, nem pelo marido, a gente não pergunta, né? E o pior é quando a gente chega numa casa espírita, que cresceu, trabalhador, mas cadê fulano? Abandonou. Cadê fulano? Está em casa, né, enrolado. Cadê fulano? Aposentou-se também na casa espírita. Aí você fica numa situação muito difícil, né? Porque não é fácil o quê? Persistência, perseverança, longevidade. E principalmente bom ânimo diante das dificuldades. Né? Que todos nós passamos, sem dúvida alguma. Então, Paulo, eu adoro Paulo, ele é de um otimismo impressionante. Ele vai dizer assim, somos abatidos, mas não somos destruídos. Né? Em outro momento, ele vai também nos dizer, pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Né? Então, em outro momento, ele vai dizer que ainda que tivesse as mãos cansadas e os joelhos desconectados, ainda assim, né, estava na tarefa, né? Angustiado, mas nunca para baixo, acabado não. Então nós trazemos muitas vezes, sem dúvida alguma, angústia, dificuldades, limitações, mas seguir sempre, né? O Senhor nos encontra sempre no nosso posto de serviço, nos diz o Espírito Emmanuel. Meu filho tem umas condutas interessantes. O pai às vezes está meio complicado com a saúde, e aí o pai se arruma todinho para a federação, né? Ele é trabalhador da federação e de outra instituição. Aí meu filho diz assim, mas papai, o senhor não está doente? Ele responde assim, doente tem que ir para o pronto-socorro. Tem que ir para o hospital. Eu estou indo para a casa espírita, porque casa espírita é hospital também, das nossas lutas, das nossas necessidades, né? E a gente tem aprendido que nós precisamos estar o quê? Sempre, né? Às vezes está assim meio para baixo, às vezes a gente está meio morgado, né? As situações estão meio difíceis, mas a gente o quê? Segue adiante. O Senhor nos encontrará muito mais, né? Com mais facilidade, nós estaremos recebendo o apoio se nós estivermos no posto de serviço. Outra característica, a busca de coerência, de conhecer, ensinar e viver exemplificando. Então não tem como, dizíamos no início, nós não podemos ser apenas conhecedores de doutrina espírita. Nós temos que ter um esforço de vivência de doutrina espírita, que é o que caracteriza o espírita, conforme Allan Kardec nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. E Paulo assevera na segunda epístola aos Coríntios, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então nós somos convidados a de fato realizar também nós, o nosso processo terapêutico, é a nossa, né, vamos dizer assim, a nossa catarse para iniciarmos e continuarmos sempre os nossos processos de renovação e mudança de comportamento. Tem um irmão muito interessante, e lá no nosso movimento espírita, colega meu de trabalho, e às vezes ele dizia assim para mim, ô Sandra, está tão difícil fazer reforma no ensino, principalmente no ambiente profissional. Aí ele, mas menino, o que é que você faz? Olha, eu faço no máximo reparo. Às vezes o reboco. Eu digo, homem, mas tudo bem, vamos reparo. Repara aqui, repara ali, repara lá, para ver se de tanto reparo. Aí eu fui dizer isso, né, aos amigos nossos. Nossa, interessante quando ele diz, olha, essa reforma está difícil. Oh, meu Deus, vou fazer meu reboco, meu reparo. Então a gente começa com o reboco para depois a gente ganhar fôlego para a reforma. Bem, olha que coisa atual e necessária. Nós identificamos na característica de Paulo como trabalhador, criação de elos de amorosidade entre os irmãos que compartilham da tarefa, alimentando o espírito de equipe e de serviço aos ideais de Jesus. Porque muitas vezes nós cometemos algumas falhas enquanto movimento espírita, enquanto casa espírita. Nós nos reunimos muitas vezes em torno do nosso ativismo. É passe, é vento, né? Mas às vezes a gente não presta atenção direito no irmão que está faltando. Por que ele está faltando? O que está acontecendo com ele? Às vezes quando ele chega,
faltou, hein? Olha, a gente não tem às vezes a sensibilidade, né, de perceber. Não veio um dia, faltou um dia. No segundo dia que faltou, teve telefone. Não só telefone, manda e-mail, não tem e-mail, vai para o zap, enfim, arranja alguma coisa, né? E você tem que fazer esse contato. O que está acontecendo? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Porque Paulo nos recomenda, nos confessemos uns aos outros. Às vezes a gente está passando dificuldades, problemas, porque a gente conhece o companheiro da casa espírita na casa espírita. Muitas vezes a gente não sabe o que é que ele passa, o que é que ele enfrenta. Então muitas vezes chega aquele companheiro nosso esbaforido, por exemplo, a tarefa, e a gente diz lá vem fulano esbaforido. Não sabe o que foi que ele teve que o quê? Fazer para chegar, muitas vezes, na instituição. Tem companheiros, né, que usam o transporte público, só Jesus descendo, porque nem na causa só resolve, né? Descendo, de preferência sendo motorista, para poder ver se a gente consegue, né? Porque muitas vezes é um problema na família, é a questão do trabalho profissional, é o problema da doença física. Então a gente tem que ter a preocupação com o outro. É o chamado cuidado, a filosofia do cuidado. Cuidar do outro. Cuidar é uma coisa extremamente importante e necessária. Nós temos que aprender a nos cuidarmos uns dos outros. O que está acontecendo? Então, ao invés de criticar, logo de cara, de cobrar, então é o quê? Está acontecendo, é saber o que houve, está precisando de alguma coisa, aconteceu algum problema, e aí a gente vai o quê? A gente vai criando os elos de amorosidade, não de cobrança, só como muitas vezes nós fazemos. Lembrando que nós temos que alimentar um espírito de equipe e temos a certeza de que nós estamos a serviço. A causa é do Cristo, né? Então nós estamos, na verdade, servindo a Ele. Então a gente não vai se aborrecer. Ele aborreci com fulano e tal. Lembro que também, né, meu esposo recebeu certa-feira, muitos anos, quando ele chegou na federação, apenas menos 40 anos, quase 50, então tem uma mensagenzinha que ele guarda até hoje, que ele recebeu do companheiro espiritual, e mandou dizer para ele assim: você está nesta casa a serviço de Jesus. Grifou, de Jesus, não de homens. Enfrentará isso, mas não se esqueça, você está a serviço de Jesus. Então nós muitas vezes nos chateamos dentro da casa espírita por um olhar, por uma palavra, por alguma coisa, porque nós somos o rei do melindre. Um companheiro recém-convertido ao espiritismo disse assim para mim: nunca tinha ouvido falar essa palavra. Entrei no espiritismo e conheci logo. Você serviço espírita de ampliação do vocabulário, né? Então, melindre, né? Melindre, a pessoa não me toque, né? Qualquer coisa se chateia. Então, nós temos que aprender a superar, a viver realmente em equipe, a trabalhar, a nos confessarmos uns aos outros. E Paulo dizia nas suas epístolas romanas: nada devemos uns aos outros senão o amor recíproco. E a ciência incha, mas o amor edifica, é o que ele coloca na epístola, na primeira epístola aos Coríntios. Então, estabelecer de fato o quê? Amizades, né? Termos de fato os companheiros neste mundo, nesse grande deserto, que muitas vezes é a nossa vida, a nossa sociedade, as nossas ações no mundo, o trabalho, enfim, tudo aquilo que nós enfrentamos no cotidiano. Então, a casa espírita é o nosso templo, é o nosso local de repouso. Mas os nossos companheiros espíritas devem ser o quê? Os nossos queridos amigos. Então nós precisamos estabelecer, criar. Não tem nada mais gostoso, né? Muitas vezes eu estou viajando, minha mãe pergunta assim: quem vai buscar no aeroporto? Não sei não. Mas alguém vai buscar. Mas se você vai ficar onde? Também não sei. Uma vez eu vim aqui para o Rio de Janeiro, né? E aí eu não conhecia as pessoas, eu não sabia quem era. Eu aceitei um convite, coisa meio inusitada. Eu recebi por e-mail e eu decidi vir, me deu vontade de vir. Eu acho que era saudade do Rio de Janeiro. Então, eu vim. E ela perguntou para mim: mas quem vai me buscar? Não sei. Então, eu disse assim a pessoa: eu desço com o reformador na mão. É um sinal, né? Eu desci com o reformador na mão. Não sabia nem onde ia, não sabia nada, quem era, nunca tinha visto, né? Eu pedi aquela vontade e eu vim. Não, trabalho. Por quê? Porque Kardec diz em O Livro dos Médiuns, a expressão, ele usa a expressão família espírita. Ele tem que ter a certeza de que a gente está o quê? Né? Está em família. E se sentir o quê?
energia, de se sentir amparado. Se a gente deve sentir isso num movimento maior, quanto mais no interior de uma casa espírita. Então, manter sempre o quê? Esse sentido familiar que a instituição realmente deve preservar. Bem, nos diz ainda o trabalho em torno da figura de Paulo, trabalhador, evangelizador. Clareza dos objetivos, no caso não só da evangelização, como de qualquer tarefa. O que nos auxiliará muito é evitar certos problemas de relacionamento na instituição, é a clareza. O que cada um faz, qual é a tarefa, para quê? Para que nós busquemos o alvo. Então, se eu trabalho naquela área, eu vou perseguir aquela área, né? Eu vou estar me preparando para desenvolver o melhor trabalho possível, conforme havíamos dito anteriormente, dentro dos processos de formação continuada de Paulo, desenvolver as próprias possibilidades. Essa clareza, e aí depende muito da gestão da casa espírita, né? Como é que faz o processo de gestão, porque Jesus é tão interessante, e Jesus disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu santo nome, eu aí meu nome, né? O santo foi eu que tenho. Em meu nome, eu aí estarei presente, eu vou completar, com todo respeito a Jesus. Tá? O complemento é para desapartar. Porque bastam 2. De repente a instituição está bem, daqui a pouco um estranhou, daqui a pouco já está. Né? Então, Jesus disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu aí estarei presente. Para quê? É para inspirar? Claro que é para inspirar, mas para desapartar também. Não na turma não se entende, não é verdade? Então, na clareza dos objetivos, o que é que a gente está fazendo? Qual é a nossa atividade? Porque sempre aparecem os modismos dentro do movimento espírita. Meu Deus do céu. É uma mania de modismo, né? Já ouviu isso? Vamos mudar aquilo. Nós tínhamos uma irmã, há muitos anos atrás, ela chegou há pouco tempo, já estava bem entrosada, ela começou a ter um problema na instituição, porque ela queria que na entrada da casa espírita tivesse água fluida, a pessoa entrava e tomava água. E se a pessoa não tiver com sede? E aí começou, e ela implicava, quando foi um dia, vamos conversar com ela, porque tinha uma razão de ser. E a gente descobriu. Ela tinha vindo da tradição católica e ela sentiu uma falta imensa de quê? Da água benta. Né? Então, ela sentiu uma falta imensa da água benta. E encontrou água fluida. E aí ela disse, nem em vez de água benta, que é somente os pinguinhos, mas um copinho já de água. Então, a pessoa, na cabeça dela, a pessoa já entrava, já tomava água, e aquilo deveria ter algum efeito na cabeça dela. Né? Ela fez toda uma interpretação. Então tem que conversar para saber. Quando a gente tem conflito na casa espírita, o que a gente tem que fazer? Enfrentar o conflito. Tem conflito, sim. Nós somos criaturas humanas. De repente chega alguém, isso. Tudo bem, então a gente vai o quê? Qual é o nosso paradigma? O nosso paradigma é codificação e evangelho. Fora disso, não tem salvação para nós. Então, Kardec, né? Jesus. São os filtros que a gente usa. Então, de repente, alguém diz, eu tenho uma novidade para levar para a casa espírita. E aí, eu vou levar, com todo respeito, reiki. Reiki. Né? Pois é, começa a complicar. Né? Porque a pessoa, o que é realmente, qual é a finalidade, né? E o que é que na casa espírita a gente tem, o que a gente não tem, o que é que a gente tem, o que a gente não tem. Então, é preciso que a gente se sente com muita tranquilidade. Olha, a diretriz é essa. Toda casa espírita tem uma coisa que é escrita e muitas vezes engavetada. É estatuto. Segunda coisa, regimento. Né? Ninguém conhece o regimento da instituição, muitas vezes. E quando a instituição é grande, aí é que só Jesus mesmo. Né? Porque quando ela é pequena, ainda conserva muitas vezes o quê? Aquele sentido mais familiar. Né? Mas quando ela é grande, então, a coisa fica complicado. Então é preciso que nós tenhamos clareza daquilo que nós queremos. O nosso prezado codificador Allan Kardec, em um de seus discursos em Viagem Espírita em 1862, diz que 3 coisas são necessárias para nós enquanto movimento espírita. A primeira coisa é a unidade doutrinária. O que é isso? É nós não termos divergências de linguagem sobre o espiritismo, de conceitos. Então já imaginamos, por exemplo, o espiritismo. Você vai para onde? Eu vou para o Rio de Janeiro. Tem o espiritismo Papagoiaba, o espiritismo Potiguar, o espiritismo Capixaba. Não existe isso. É um espiritismo. Né? Com, obviamente, algumas situações que são locais.
mas a base é a mesma. Já pensou o espiritismo, a moda da casa? O espiritismo como cardápio, né? A moda do chefe. Ou então o espiritismo, vai fulano, vai ciclano. Tem uns que adoram inventar. Ou seja, o espiritismo, então isso é um desserviço, inclusive, à nossa doutrina. Então, precisamos ter, sim, clareza dos objetivos, né? E aí nós vamos, fidelidade ao Evangelho. Fidelidade. Porque nós precisamos desenvolver interiormente essa certeza, essa confiança, essa fidelidade. Então, nós encontramos um farto material de reflexão em as obras espíritas, né, para nos estimular a essa postura, que significa o quê? A nossa perseverança, a nossa persistência, né? Então é aquilo que Paulo chama de fidelidade ao Evangelho. Ele vai recomendar ao jovem Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Prestemos atenção na palavra, tem cuidado. Então muitas vezes a gente encontra nas hostes espíritas umas coisas estranhas, né? Eu, por exemplo, apareceu uma época dessa, não podemos situar, mas apareceu no movimento espírita, alguém dizendo assim, que os espíritas chamados tradicionais são xiitas, fundamentalistas. Fala de Jesus. Então, chegavam as propostas estranhas, né? Isso circula muitas vezes na internet. Então, coisa estranha, né? Quer dizer, que história é essa? Que classificação é essa? Nós não conhecemos essa classificação. Espírita xiita. Alguém conhece essa classificação? Espírita fundamentalista. Não é espírita. Não é espírita. Não existe, nós não temos. Eu considero, pessoalmente, que por nível de nossa liberdade, a gente tem muito pouca loucura. Muito pouca loucura. Mas tem. De vez em quando apareceu. Eu era diretora do departamento de divulgação doutrinária. Recebi uma missiva, uma carta, um ofício circular de um irmão, né, de determinada localidade, não foi Rio de Janeiro, tá? E aí ele dizia assim: conclamamos os espíritas a dormirem. Não estou entendendo. Né? A dormirem mais cedo. Por que será? Eu fui ler a carta. Então o irmão teve uma revelação para ele de que durante o sono nós, os espíritas, deveríamos então servir de médiums em desdobramento nos umbrais. O difícil não era ser médico, o problema era ir para o umbral e voltar, né? Mas tudo bem. Lógica, sempre. Então, às vezes nós temos uma dificuldade, né? Então temos que ter o que? Cuidado com a doutrina. Tem uns que dizem, é muito purismo. Sim, mas a gente até hoje não conseguiu esgotar toda a dinamicidade da codificação kardeciana. Então a gente vai inventar, está inventando coisa. Então vamos primeiro nos apropriar, depois a gente cria, porque o espiritismo é progressista, mas progressista em cima das bases. Tem gente que não quer saber das bases, aí ela quer solapar as bases, quer fazer o seu espiritismo. E fica complicado. Nesse sentido, nós admiramos aqueles que um belo dia disseram: não sou mais espírita, estou fora das fileiras espíritas. Maravilha! Melhor estar fora, dizendo realmente o que quer, do que estar dentro, inventando o que realmente não existe, né? Então, a gente vai ter que ter também o senso crítico, que é uma coisa com muita dificuldade que nós temos no movimento espírita. Às vezes a gente vê o problema de ter medo de falar. A gente não abre a discussão, né? Então, muitas vezes o problema vai minando as bases das instituições quando você responde o problema. É preciso que a gente aprenda a dialogar, a enfrentar um conflito para poder manter, inclusive, essa fidelidade. Estamos fechando, no nosso horário. Preste atenção aí, principalmente as lideranças, os gestores de movimentos, os coordenadores de grupo, segurança das orientações e a expressão, afinação da trombeta. Porque apareceu a trombeta aí, foi que houve? A irmã, depois do teclado, decidiu trazer agora a trombeta. É porque Paulo fala em trombeta. Da segunda epístola aos Coríntios, ele diz: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O que é isso? A orientação. Então, um dos conflitos também que nós temos entre os trabalhadores da casa espírita é a liderança, com todo respeito, é a gestão. Então tem que ter o quê? Não adianta, apareceu um probleminha, né? A famosa fofoca.
normalmente espírita. Alguém falou bem, então, qual é o papel do gestor? Não vai ouvir problema nenhum, depois vai para o outro, do famoso cozinhado. Não cozinha. É pior, tá? Ou, no popular, morreu. Vocês conhecem a história que morreu Maria Preá? Conhece esse ditado? Vou contar para vocês rapidinho. No Nordeste tem a história de morreu Maria Preá. Que é um ditado, porque a gente às vezes tem uns ditos e não sabe a origem, né? Como, por exemplo, será o Benedito? Vocês sabem qual é a razão de será o Benedito? Getúlio Vargas ia fazer a indicação, né, do interventor. E aí, então, um belo dia chega a chamada lista. Era somente na... E aí, ele olha a lista e não tem o nome que ele queria, né? Ele olha assim e diz assim, está faltando um nome. Aí o babão puxa saco e diz assim, será o Benedito? Aí ele diz, exatamente. Ele voltou a lista, colocou o nome de Benedito e ele escolheu Benedito Valadares. Daí a cidade, o governador Valadares. Morreu Maria Preá. O sacerdote católico descobriu que o seu coroinha tinha práticas homoafetivas. E aí, preconceituoso que só, disse, pois eu vou dizer a todo mundo que você, né, não é um cabra macho. Imagina no Nordeste isso, né? E aí ele disse ao ilustre sacerdote, pois é, mas se o senhor disser isso, eu vou dizer para todo mundo de Maria Preá, da sua relação com Maria Preá. Ele olhou para o coroinha e disse assim, morreu Maria Preá. Não morreu Maria Preá, morreu o assunto. Então, dirigente espírita que fica, Maria Preá para lá, não, morreu ou morre o assunto, ou faz a acaressa, ou faz, diálogos. Então, não tem problema entre os irmãos, não, vamos conversar. Agora, tudo isso no clima de fraternidade, né? Porque nós não podemos ter ilusões de que nós somos pessoas maravilhosas, né? Não, muitas vezes nós estamos em conflito, precisamos esclarecer. Não tem nada, né, que nos afaste do amor recíproco, se nós buscarmos sempre o entendimento, né, o esclarecimento das situações. Então, quando o gestor ele não dá o sonido certo, né, ele desafina, né, então, aí a coisa fica o quê? Complicada. Então, a figura do gestor muito importante para manter a tranquilidade, a serenidade no agrupamento espírita. O nosso Emmanuel, em Vida e Luz, que é um livro maravilhoso para trabalhador espírita, nos afirma: os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvia a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos. Por onde? Pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime conceito do serviço redentor. Olha que expressão rica de Emmanuel. Então, fazemos parte de uma grande orquestra, né, de um grande conjunto musical. Então, quando alguém está desafinado, ou vai procurar, né, se afinar direitinho, ou então, meu filho, pode fazer outra coisa. Não está dando para aquilo dali, certo? Então, é o que? Afinar pelo diapasão do Divino Mestre, para que nós não sejamos aqueles que emitimos o quê? As notas dissonantes. Estamos fechando, ok? Então, nos diz ainda, foco nas metas futuras e não nas dificuldades passadas. É uma das coisas que mais se tornou popular, foi o pensamento de Chico Xavier, está em todo canto, na internet, você vê em todo canto, né? Ele dizendo que nós não podemos o quê? Voltar ao passado, nós podemos construir um novo futuro. Mas Allan Kardec diz em Viagem Espírita em 1862 o seguinte: o passado é muito pouco e o futuro é tudo. E olha o que é que Paulo diz na sua epístola aos Filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição. Claro. Mas uma coisa faço, preste atenção na lição, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Erramos, diz o Espírito Albino Teixeira, diante do erro e do fracasso, aprender com a experiência e voltar às boas obras. Nós não podemos nos envergonhar do erro, porque o erro faz parte. Então, nenhum de nós está isento do erro. Errar é humano, é o ditado. Errar o mesmo erro 2 vezes é teimosia. Errar 3 vezes o mesmo erro é por isso.
Errar 4 vezes no meu banheiro. Viciou. Viciou. Está viciada em errar. Então a netinha faz a presepada comigo, aí eu falo, ela faz assim, desculpa, vovó. Aí, muito bem. Aí no outro dia faz a mesma coisa, desculpa, vovó. Eu digo, desculpa não. Ela vai me assustar. Porque você está viciado em me pedir desculpa. E faz a mesma besteira. Eu faço a mesma coisa, não pode. Eu tenho que mudar. Então a gente errar é humano. Agora reconsiderar, né? Enfim, né? Ressignificar, rever, para que nós possamos o quê? Nos melhorar, que é o grande desafio que o Espiritismo nos apresenta. Vamos lá. Fechando, claro. Importância da vigilância e força dos problemas. Você não era trabalhador espírita. Aí começa a ser trabalhador espírita. Começou a trabalhar, começou o problema. Tem pessoas que dizem assim, eu pensei que a vida dos espíritas era uma tranquilidade. Mas eu pensei que espírita não tem problema. Não é. Porque a grande questão nossa é como nós enfrentamos os problemas e as dificuldades. Aí agora espírita não tem problema nenhum. Tem, meu filho. Quando nós nos tornamos espíritas, nós não estamos o quê? Isentos, né? Ou o sofrimento será inalcançável? Não. Nossa situação é igual a qualquer outro companheiro. No entanto, nós somos convidados a ter o quê? Força, né? A vigiarmos, a termos. O que eu fiz? Desfiz, né? Então, Paulo vai nos dizer, na sua também Epístola aos Coríntios, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sendo o quê? Agora a pessoa, trabalhador do Cristo, molenda, trabalhador do Cristo, frouxo, trabalhador do Cristo, medroso, trabalhador do Cristo, quando vê a primeira dificuldade, corre. Não dá, né? É que nem João Marcos. Quando começou a situação, quero mamãe, quero colo, quero ir embora. Paulo disse a Barnabé, manda ele embora. Quando ele amadurecer, ele volta. E voltou. E se tornou, de fato, um grande trabalhador. Então, nós não podemos imaginar, disse Emmanuel, nós não podemos imaginar um cristão sem luta, um cristão sem enfrentamento, um cristão sem dificuldade. Não existe. Então, nós temos que alimentar a nossa vida na vigilância e na força de propósitos. Finalmente, então, quase fechando, o exercício da esperança como proteção rumo ao alcance dos objetivos. Um cultivo de quê? Do otimismo. Porque o otimismo nos auxilia a enfrentar. E aí nós encontramos uma expressão muito interessante em Paulo, no Tessalonicenses, tendo por capacete a esperança na salvação. O que é isso? É a confiança, né, em Deus. É a confiança do nosso próprio processo de evolução. É a certeza dos nossos esforços no sentido do bem, para que nós possamos então aprender, superar, enfim, dar um passo na chamada senda evolutiva. Porque é imprescindível a todo trabalhador ter a certeza de que o que ele faz dará sempre algum resultado. Se o evangelizador não tiver certeza daquilo que faz, se o coordenador do UEST, alguém que trabalha na arte espírita, um dirigente, um dialogador, um passista, um médium, enfim, a pessoa que está desenvolvendo um trabalho de assistência e promoção social, o divulgador espírita, se ele não tiver a mínima certeza de que aquilo que ele faz tem uma ressonância, tem uma repercussão, tem de fato, né, um resultado, ele se acomoda. Diante da primeira dificuldade, ele pula fora, não é verdade? Então é preciso ter confiança nos resultados do trabalho. E aí é o que Paulo vai nos dizer. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, meus queridos amigos, para que nós possamos finalizar esse momento, nós gostaríamos de lembrar aquela situação que envolve Jesus, quando ele sai fazendo pregações e a multidão acompanhando.
multidão acompanhando. E Jesus era o maior recurso, né? Quando ele ia, a multidão ia atrás. E um belo dia, então, a multidão seguia desde manhã. E aí, quando foi já à tarde, os discípulos intercederam e disseram: Senhor, despede a multidão, porque ela acompanha aqui a nós desde cedo, para que ela possa o quê? Demandar lugares em busca de alimento. E aí Jesus olha para os discípulos e pergunta para eles: o que tendes? E eles dizem assim: Senhor, 5 pães, 5 peixes e 2 pães. E aí Jesus diz: pode trazer. E quando eles trazem aquele pão e aquele peixe, Jesus promove o fato que nós conhecemos como a multiplicação dos pães e dos peixes. Comentando essa passagem, Emmanuel diz em relação a nós somos exatamente assim, trabalhadores muito pequenos, carregamos conosco o fardo das nossas profundas dificuldades, limitações, características desagradáveis de personalidade, exigências, fugas, medos. Nós somos mais ou menos assim. No entanto, se nós nos dispusermos de fato, com coragem e fé, a seguirmos a Jesus, Ele nos perguntará: o que tens? E nós vamos dizer para Ele: Senhor, eu tenho tão pouco, eu tenho mais menos ainda do que os teus discípulos deram. E Ele então tomará do pouco que nós lhe oferecermos, o pouco tempo, o pouco esforço, a pouca dedicação ao trabalho, mas Ele transformará esse pouco em muito e multiplicará então as nossas possibilidades de intervenção. Lembrando ainda com o Espírito Emmanuel que se Paulo, como modelo de trabalhador, era um vaso, não nos esqueçamos ainda com Emmanuel que somos nós também vasos de barro. E aí Emmanuel comenta acerca de Paulo, acerca do vaso de barro, para que não houvesse a atitude de se vangloriar pelo conteúdo do vaso. Então nós não podemos nos vangloriar daquilo que recebemos do ponto de vista das orientações, das exortações, da doutrina espírita, que nós possamos conservar em vasos de barro, que somos nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas a convicção de que o Senhor multiplicará. E no momento das dificuldades, no momento das nossas tristezas, das nossas decepções, possamos erguer os nossos pensamentos ao Senhor e dizer mais ou menos assim, utilizando as expressões do nosso Tagore, pela mediunidade do Divaldo Franco. Quando, Senhor, te quero dizer em prece todas as necessidades da minha vida, o verbo emurchece e cala na terra do meu coração, como flores fanadas pelo vento cortante do inverno. Mesmo assim, meu mestre e meu Senhor, eu te suplico forças para encontrar a sabedoria para vencer a força das minhas más paixões, mas a paixão do amor para ter a força da sabedoria que me faça estar sempre sob a tua vontade. O trabalhador espírita é aquele que coloca a sua força, o seu amor, a sua busca de superação nas mãos do Senhor, para que Ele então nos dirija em nossas múltiplas atividades. Que esta casa receba, pois, do plano espiritual todos os desdobramentos de talentos de luz e que cada servidor aqui presente possa se colocar diante do Senhor nesta posição. Senhor, que queres que eu faça? E Ele nos dirá: vai a Damasco, que a região interior nossa é o nosso deserto, e lá que será dito o que deverás fazer. Então que possamos estar sempre renovando a nossa esperança, o nosso desejo sincero de trabalhar e de servir por amor ao nome de Jesus. Muito obrigado. Recebam o nosso fraternal abraço. Que Jesus nos abençoe.